No silêncio mais profundo da madrugada, há um momento em que os céus se abrem e os portais espirituais se movimentam. Muitos ignoram essa janela sobrenatural, mas ela existe, implacável, esperando um som específico, uma invocação rara. Quando o relógio marca exatamente 12 badaladas, forças ocultas passam a escutar com mais atenção. E qualquer som emitido nesse horário pode desencadear efeitos inesperados. Um simples sussurro pode tornar-se um trovão no mundo invisível, rompendo estruturas que nem mesmo os mais preparados conseguem entender. O que está prestes a ser revelado exige responsabilidade, coragem e, acima de tudo, convicção. Este conteúdo não é comum, tampouco apropriado para quem duvida, hesita ou teme verdades profundas. Há mistérios que protegem, há palavras que cortam como lâminas, e há escrituras que, se pronunciadas no tempo errado, desorganizam o equilíbrio natural. Poucos sabem o que realmente ocorre à meia-noite. Não é apenas uma mudança de dia, mas sim uma transição entre dimensões. Os olhos carnais não percebem, mas o reino espiritual entra em alerta, como se um alarme ecoasse pelas atmosferas invisíveis. É nesse momento que muitas batalhas são travadas, decisões são seladas, sentenças são decretadas e destinos são moldados. Um simples versículo lido nesse instante pode ser um grito de guerra para os céus. Mas há uma escritura entre todas que desperta algo além. Ela não apenas comove, ela convoca. Quem a pronuncia com fé genuína nunca mais permanece o mesmo. Mas há um aviso solene: não a recite sem preparação. O peso do que será desencadeado ultrapassa o entendimento racional. Antes de conhecer essa escritura, é preciso compreender que palavras liberadas sob influência espiritual têm poder incomparável. Antes de continuarmos, fica comigo até o final deste vídeo, porque cada palavra que será dita aqui carrega um propósito divino. Deus quer falar com você através dessa mensagem, e só quem ouvir até o fim vai compreender o que realmente está por trás dessa oração misteriosa. Aproveita agora, inscreva-se no canal, deixa o teu like, ativa o sininho na opção todas e comenta aqui embaixo o teu nome para que possamos orar por ti. Diz também de que cidade estás ouvindo essa mensagem. Deixa a tua opinião nos comentários e compartilha este vídeo com amigos e familiares. Respira fundo, ouve com atenção, não pule nada. O que vai ser revelado pode mudar tua vida, mas por favor, tenha paciência e escute até o fim. A revelação virá no momento certo e será impossível ignorá-la. A escuridão ama o silêncio, pois nele ela reina absoluta. Porém, quando um som sagrado é emitido, ela estremece, se contorce, perde força. Isso é mais visível à meia-noite, quando as barreiras entre os mundos se tornam frágeis. Você pode achar que é só mais uma hora qualquer, mas nesse exato momento, criaturas vigilantes percorrem espaços invisíveis, absorvendo toda a vibração liberada. Sons consagrados a Deus são luzes lançadas nesse abismo escuro. Agora imagine o impacto de pronunciar uma escritura carregada de autoridade celestial, num horário em que tudo está vulnerável. O que acontece não pode ser explicado em termos comuns. Este salmo não é poesia, não é uma simples oração. É como se cada verso carregasse fogo, espada, escudo e decreto. A boca que pronuncia, se for pura, atrai anjos. Se for impura, convoca juízo. Há registros antigos que afirmam que determinadas palavras foram guardadas para tempos específicos. Elas não deviam ser ditas em qualquer ocasião, sob pena de consequências. Entre elas, existe um salmo que nunca foi recomendado ser lido em voz alta à meia-noite, a não ser que a pessoa estivesse com o espírito firme, fé ativa e coração sem máculas.
Essa advertência continua ecoando até hoje, embora muitos a ignorem. Você agora está diante dessa informação e cabe a si decidir o que fazer com ela. Mas não diga que não foi avisado. Lê-lo à luz do dia tem efeitos distintos. Lê-lo sussurrando durante a tarde pode trazer conforto, mas à meia-noite o ambiente muda. O ar se transforma. As palavras ganham vida e algo invisível se ergue. Você está preparado? Está disposto a seguir até o fim? Porque depois de conhecer o que vem a seguir, nada será como antes. O ambiente ao redor pode parecer tranquilo, mas isso é apenas aparência. As forças que atuam no invisível operam em silêncio, esperando brechas, aguardando comandos, observando cada atitude. Quando alguém decide pronunciar certas palavras com firmeza, especialmente num horário carregado como a meia-noite, o mundo espiritual é obrigado a responder. Não há como recuar depois. Os céus testemunham, a terra escuta, o submundo reage. E o nome por trás disso tudo é forte, indomável, cortante. O salmo ao qual nos referimos até agora é o Salmo 109. Ele não é comum. Ele confronta, expulsa, denuncia, quebra maldições, destrói redes malignas e expõe intenções ocultas. Mas só deve ser dito se a fé estiver firmada e, principalmente, apenas se o espírito estiver vigilante, pois ele causa terremotos invisíveis quando proclamado sem temor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sente que precisa saber mais. Mas antes de ir adiante, pare por um instante e reflita. Por que exatamente você quer saber isso? Qual é a intenção por trás do seu interesse? Porque o Salmo 109 não é uma arma qualquer. Ele é como uma sentença divina pronunciada através de alguém aqui na terra. E quando o som dele ecoa entre meia-noite e 1 da manhã, o efeito é amplificado. Portas se abrem, máscaras caem, mentiras se desfazem, laços são desfeitos, correntes são partidas, tudo aquilo que estava escondido é revelado. Mas, junto com a revelação, também vem o peso da responsabilidade espiritual. Quem o proclama deve estar ciente das consequências. Esse salmo não é para vaidade, para impressionar ou para tentar manipular situações. Ele é para justiça, para libertação, para confronto com o mal. Não é uma questão de superstição, tampouco um ritual vazio. Trata-se de um confronto espiritual real, onde forças opostas são convocadas a se manifestar. O Salmo 109, quando lido com autoridade, transforma-se numa convocação direta contra ações ocultas, palavras malignas e intenções dissimuladas. Quando alguém ousa entoar essa escritura sagrada em voz alta, precisamente à meia-noite, a atmosfera responde. Algo invisível se desloca. Não é imaginação. O campo energético muda. O ambiente, por mais pacífico que pareça, sofre uma oscilação súbita. A temperatura espiritual se altera. Presenças que estavam disfarçadas são denunciadas. Rostos que fingiam amor se revelam portadores de ódio. Essa oração é um espelho para os espíritos e um martelo para demônios. O horário é importante, não por acaso. À meia-noite, a balança entre trevas e luz torna-se mais sensível. Há uma vulnerabilidade que pode ser aproveitada por quem crê. Muitos dormem, sem saber que os céus permanecem em guerra. Outros oram nesse horário, buscando intervenção divina. Mas quem lê o Salmo 109 nesse momento está indo além da petição. Está declarando guerra. Está entrando na linha de frente, vestindo-se de autoridade e rasgando os véus do engano. Não existe neutralidade quando essas palavras são vocalizadas. Há sempre resposta, às vezes imediata, outras vezes silenciosa, porém devastadora. Esse salmo é um grito contra a maldade, um decreto contra a traição, um clamor por justiça onde tudo parecia perdido.
Muitos pensam que todas as orações servem apenas para consolar. Mas essa não é uma oração de consolo. É um clamor por justiça. É o eco da alma ferida que se recusa a permanecer calada diante da perversidade. E quando é lido à meia-noite, é como se o próprio tempo pausasse por um breve momento, ouvindo com reverência cada palavra. Ele não deve ser lido como quem recita algo decorado, mas sim como quem pronuncia uma sentença contra o mal. Há palavras neste salmo que agem como espadas, cortam mentiras, rompem alianças profanas, desestabilizam estruturas montadas na base da falsidade. Ele é como um trovão no silêncio espiritual. Nenhuma força demoníaca permanece intocada quando ele é ativado em sua totalidade. Mas atenção! Apenas os limpos de mãos e puros de coração devem ousar esse ato. O perigo de usar esse salmo de forma imprudente é real. Não se trata de superstição ou exagero. É um chamado para que se compreenda a profundidade do que está sendo feito. As palavras têm peso, elas não retornam vazias. Uma vez liberadas, elas percorrem caminhos espirituais desconhecidos, ativando mecanismos invisíveis de justiça. À meia-noite, quando o tempo cruza fronteiras entre o velho e o novo, esse salmo atua como um divisor. Ele separa o falso do verdadeiro, o justo do ímpio, a bênção da maldição. Muitos que ouviram essas palavras durante esse horário específico jamais voltaram a dormir da mesma forma. Algo desperta, algo ruge, algo se move nas sombras. Mas quem está firmado em Deus não teme. Pelo contrário, sente paz, mesmo em meio à turbulência. À medida que esse salmo é entoado, cada versículo toca camadas diferentes da existência. Ele percorre os ambientes, vasculha intenções, expõe disfarces. Espíritos que estavam escondidos começam a se revelar. O poder que há por trás dessas linhas é intenso demais para corações dúbios. Quem não está firmado, recua. Quem está em pecado, treme. Mas quem anda na luz, avança. Há libertação para o oprimido, porém, opressão para o perverso. Não é um salmo de conforto, mas de confronto. É como se, ao lê-lo, abríssemos uma espada flamejante contra todos os que tramaram injustamente. E essa espada não erra o alvo. O que for pronunciado sob autoridade será selado. Não é apenas leitura, é proclamação. Não é apenas um ato espiritual, é uma sentença. Pronunciar o Salmo 109 em voz alta à meia-noite é como gritar para os céus que você não aceita mais a injustiça calado. É como se a sua alma assumisse uma postura de batalha. Ao abrir sua boca e declarar cada verso com ousadia, você dá início a um terremoto espiritual. As palavras ganham forma, assumem lugar, caminham como soldados prontos para cumprir missões. Cada linha dita é como uma flecha lançada com precisão. Não importa a distância ou o esconderijo do inimigo, esse salmo localiza, aponta, denuncia. Ele confronta não apenas ações, mas também desejos secretos, pensamentos encobertos, alianças que nunca deveriam ter sido feitas. Ele é o início do fim para tudo aquilo que estava agindo sorrateiramente contra você. Mesmo os que possuem anos de fé hesitam ao ler este salmo à meia-noite. Não por medo, mas por consciência da responsabilidade. Há uma unção específica nesse ato. A atmosfera responde diferente. É como se as palavras, nesse horário, se multiplicassem em efeito. Não é o mesmo que lê-lo às 10 da manhã ou às 6 da tarde. À meia-noite, as fronteiras espirituais estão frágeis, e isso faz com que o impacto das palavras se torne muito maior. Se há resistência maligna em algum lugar, ela será quebrada. Se há levantes ocultos, eles cairão. Se há pessoas tramando contra você em silêncio, elas perderão força. Mas tudo isso ocorre se for lido com fé pura. Não pode haver vaidade, não pode haver dúvida.
apenas fé, fé absoluta. Não há como negar que existe um mistério profundo ao redor do Salmo 109. Ele não foi escrito para conforto, mas para guerra. Quando vocalizado com intensidade espiritual, especialmente em horários simbólicos, ele se transforma em um trovão no mundo invisível. Muitos temem porque sabem do que ele é capaz. Ele corta raízes amargas, desmancha conselhos perversos, faz caluniadores silenciarem e quebra ciclos que antes pareciam inquebráveis. É como se ele gritasse: basta para tudo aquilo que oprime, corrói, destrói. À meia-noite, esse grito se torna ensurdecedor. Não há como ignorar. Céus, terra e abismos escutam, mas só quem crê verdadeiramente suporta o que vem depois. Porque ler esse salmo é como tocar trombetas diante de muralhas invisíveis. Esse salmo não pede, ele exige, não suplica, ele determina. A linguagem que carrega é incisiva, direta, como lâmina espiritual afiada que corta tudo que se opõe à verdade. Quem decide proclamá-lo na hora mais escura da noite precisa estar preparado para o que virá, porque virá. A resposta pode ser imediata ou demorada, mas nunca silenciosa. Algo sempre acontece. Alguma estrutura será abalada, algum espírito será confrontado, algum laço será desfeito. Não importa o local. Pode ser um quarto fechado, um templo vazio, um campo aberto, uma cela fria. Quando essas palavras são pronunciadas com fé e convicção, os muros espirituais ao redor não resistem. Eles desmoronam e tudo aquilo que tentava permanecer escondido começa a se revelar. É o início da queda para muitos que atuavam nas sombras. Não pense que ler esse salmo é um ato comum. O ato de entoá-lo à meia-noite carrega uma simbologia intensa. É como firmar um decreto diante do trono celestial, exigindo justiça contra toda forma de opressão, manipulação ou engano. A pronúncia correta, feita com autoridade espiritual e alinhamento de coração, aciona forças que não podem ser revertidas. Por isso, quem o faz precisa compreender o que está invocando. É uma convocação de anjos guerreiros, uma ativação de juízo contra injustiças antigas, uma libertação violenta contra armadilhas sutis. É como se cada linha do salmo fosse uma sentença pronunciada com poder. E quando é feita à meia-noite, sua força dobra. Porque é nessa hora que o mundo espiritual está mais receptivo e mais perigoso também. Imagine palavras que queimam quando são ditas. Imagine sílabas que cortam como facas. É assim que esse salmo opera quando lido com verdade interior. Ele não poupa. Ele não finge, ele não esconde, ele escancara tudo. Por isso, muitos evitam lê-lo nesse horário. Sabem que não dá para brincar com fogo espiritual. E o Salmo 109 é fogo puro, é denúncia sagrada. É o clamor do justo contra a perversidade de quem trama nas trevas. E à meia-noite, quando a terra dorme e o céu está desperto, cada verso desse salmo ecoa como trovões nos ouvidos espirituais de quem tenta manter os justos aprisionados. Ler esse salmo com fé, nesse momento específico, é como assinar uma petição espiritual, pedindo ação imediata do céu. E esse pedido nunca é ignorado. A maioria não tem ideia do que acontece ao seu redor quando todos estão dormindo. Acham que o mundo está em repouso, mas as regiões espirituais estão em atividade intensa. Espíritos se movem, revelações são entregues, sentenças são decididas. E quem está desperto, orando, clamando, buscando, entra em campos espirituais onde poucos se atrevem a pisar. Agora, quando alguém se levanta à meia-noite e decide declarar o Salmo 109 em voz alta, ele está ultrapassando uma linha invisível. Está tomando uma postura radical. E essa postura atrai movimentos poderosos. Anjos se posicionam. Demônios fogem, correntes quebram,
Muralhas ruem e a luz do Espírito passa a cortar qualquer escuridão que ainda tentava se esconder. Mas tudo isso só acontece quando o coração está limpo e a fé é firme como rocha. Quem lê esse salmo esperando apenas consolo se engana. Ele não conforta, ele confronta. E o confronto que ele traz não é contra pessoas físicas, mas contra forças espirituais malignas que usam rostos humanos para operar destruição. Quando você o lê em voz alta à meia-noite, está dizendo aos céus que você não aceita mais ser oprimido. Está rompendo acordos invisíveis, está quebrando ciclos malditos, está desmascarando sorrisos falsos, está desativando maldições lançadas com palavras torpes. O Salmo 109 é como um tribunal em forma de poesia. Cada verso é um argumento, cada linha é uma sentença, e à meia-noite ele se torna uma espada que corta tudo aquilo que o inimigo tentou construir em silêncio, mas somente a fé verdadeira sustenta o impacto que vem depois. Não há como ficar indiferente após essa leitura. Algo se modifica, algo é arrancado, algo é substituído, algo é exposto. Os olhos se abrem, o discernimento aumenta, a atmosfera se transforma. É como se o ambiente inteiro respirasse alívio e libertação. Mas ao mesmo tempo, os que estavam ocultos começam a se incomodar. Porque essa oração confronta, incomoda, expulsa. É como luz entrando num porão há muito tempo fechado. As trevas não resistem, começam a gritar, começam a se afastar, começam a cair. E, por isso, muitos não conseguem nem concluir a leitura. Sentem-se mal, confusos, inquietos. Porque o poder espiritual que esse salmo carrega não pode ser tratado como qualquer outro texto. Ele é único. E quem ousa lê-lo nesse horário precisa saber: nada mais será como antes. Alguns salmos trazem conforto, outros transmitem esperança. Mas o Salmo 109 não veio para acalmar, ele veio para combater. É uma declaração direta contra toda ação injusta, toda acusação falsa, toda perseguição velada, toda maldade disfarçada. Quando você o lê, está jogando luz sobre pactos secretos, sobre mentiras repetidas, sobre tramas silenciosas que tentavam se manter intocáveis. E à meia-noite, tudo isso perde força, perde cobertura, perde sustentação. A fé se transforma em espada, a voz se torna martelo, e o ambiente ao redor se torna campo de guerra espiritual. É por isso que poucos têm coragem de entoar esse salmo nesse horário. Sabem que há consequências, sabem que há reações, sabem que algo será exposto, e só os que estão realmente limpos conseguem resistir ao que será revelado. Esse salmo não é para quem busca palavras bonitas, não é para quem quer sentir arrepios, é para quem deseja justiça. É para quem está cansado da opressão. É para quem decidiu não se calar mais. É para os que querem romper ciclos de perseguição. Para os que foram traídos, acusados injustamente, caluniados, lançados ao esquecimento. O Salmo 109 é a voz daqueles que foram silenciados. E à meia-noite, essa voz se torna trovão. Nenhuma obra do mal resiste. Nenhuma aliança do inferno permanece, nenhuma seta do inimigo continua em pé. É como se cada palavra do salmo abrisse caminho para o fogo do céu descer. E esse fogo queima tudo o que não vem de Deus. Mas, repito, é preciso fé. Não qualquer fé. Fé verdadeira. Fé sólida. Fé que resiste ao vento. Fé que desafia a lógica. O Salmo 109, quando entoado durante a hora mais sombria da noite, não apenas rompe cadeias, mas também denuncia ações invisíveis. Ele alcança territórios onde outras palavras não entram. Ele invade fortalezas erguidas no engano, rasga véus de ilusões e desfaz pactos que atuam sorrateiramente.
À meia-noite, quando cada palavra ganha intensidade espiritual, esse salmo se transforma numa avalanche. Nada resiste à sua força. Nenhum demônio permanece em pé. Nenhuma entidade oculta continua confortável. É como se toda a criação parasse para ouvir a sentença que está sendo lida. Não há como voltar atrás após proferi-lo. Tudo será diferente. Porque essa leitura rompe atmosferas, separa o santo do profano e devolve autoridade a quem havia sido silenciado. Ler esse salmo nesse horário é como entrar num campo de batalha armado com decretos celestiais. É posicionar-se no centro da guerra com armamento espiritual que corta muralhas. Mas cuidado! Não é leitura para os fracos, para os vacilantes ou para os que vivem na superficialidade. É para os que conhecem o peso da fé verdadeira, a profundidade do temor santo e a seriedade do mundo invisível. As palavras do Salmo 109, liberadas à meia-noite, tornam-se como relâmpagos atravessando o véu da realidade. Elas queimam, rasgam, dividem, denunciam. E onde havia silêncio, explode um grito. Onde havia trevas, acende-se uma luz. Onde havia dor, começa a restauração. Mas tudo isso exige coragem, porque com a revelação vem também o confronto. Nada permanece oculto quando esse salmo é declarado com fé. Segredos são desfeitos, máscaras caem, aparências desmoronam. Há uma reação em cadeia. A verdade, sufocada por mentiras, ganha voz. As ciladas montadas contra os justos começam a ruir. As palavras do inimigo se voltam contra ele. Os planos ocultos se dissolvem. Quando o Salmo 109 é lido à meia-noite, cada verso se comporta como uma seta de luz disparada contra o coração da injustiça. E não há escuridão que consiga esconder-se desse impacto. Cada linha entoada move estruturas espirituais e acelera respostas que pareciam distantes. Mas essa ousadia não pode ser feita com leviandade. É preciso estar limpo, alinhado e firme, porque as consequências espirituais são reais e só os preparados conseguem suportar o peso da libertação que se inicia. Há uma atmosfera que se forma ao redor de quem decide ler esse salmo nesse momento sagrado. É como um círculo de fogo, um campo de proteção que repele tudo aquilo que não pertence à luz. Os que estão próximos sentem o impacto. Os ambientes mudam. O clima espiritual se transforma. Não há espaço para distrações, dúvidas ou medos. É uma leitura que exige entrega total. Cada palavra deve ser pronunciada com reverência, pois carrega séculos de poder concentrado. O Salmo 109 foi deixado como instrumento de justiça, não para ser usado levianamente, mas com consciência. E à meia-noite, ele se conecta com o tribunal do céu, tornando-se uma petição urgente, uma acusação contra o mal, uma convocação divina por intervenção imediata. Não se trata de recitar por recitar. A vibração da voz, o estado do coração, a intenção da alma, tudo importa, porque o mundo espiritual responde ao som, à fé e à verdade. À meia-noite, quando tudo está em silêncio, a leitura desse salmo se torna um rugido. As trevas estremecem, os opressores recuam, os olhos espirituais se abrem, o discernimento se aguça, e aqueles que antes estavam cegos começam a enxergar com clareza. Ler o Salmo 109 nesse momento é como ativar um clarão em plena noite. Um clarão que revela cura, expõe e liberta, mas também confronta, julga e desmascara. É como caminhar com tochas acesas por onde antes era só escuridão. E nessa jornada, os que não estão preparados recuam, mas os que estão prontos avançam. Este salmo não é para decorar, mas para viver. Não é para ser usado como amuleto, mas como espada. Ele não se adapta a desejos egoístas. Ele é instrumento de justiça divina.
Cada verso é uma flecha contra o mal. Cada palavra é um martelo contra a injustiça. E quando ele é lido à meia-noite, com fé, o som ecoa entre dimensões. A terra escuta, os céus reagem, o inferno treme e os portões espirituais se abrem, revelando o que estava trancado, escondido, disfarçado. Mas esse salmo também cobra. Ele exige postura, santidade, coragem. Ele não tolera a duplicidade. Ou se crê, ou se foge, ou se levanta com autoridade, ou se cala com temor. Porque ao invocar sua força, você está mexendo com estruturas profundas, rompendo véus antigos e dando voz à justiça do alto. O Salmo 109, à meia-noite, rasga o véu entre o natural e o sobrenatural. Suas palavras atravessam a atmosfera e chegam como lanças nos territórios espirituais onde se escondem os acusadores. Eles gritam, eles recuam, eles se dispersam, porque sabem que há um decreto sendo proclamado. Um decreto que os denuncia, os confronta, os enfraquece. Mas não é qualquer um que pode proclamar isso, apenas quem carrega fé verdadeira, temor reverente e consciência espiritual aguçada, porque ao fazer isso, está assumindo uma posição de autoridade diante das trevas. E essa posição exige vigilância constante. Após a leitura, o mundo muda, o espírito desperta e tudo aquilo que estava trancado começa a se mover, e quem lê nunca mais é o mesmo. Muitos evitam esse salmo não por desinteresse, mas por respeito. Sabem do peso que ele carrega. Sabem que, à meia-noite, ele se torna uma bomba espiritual. Sabem que, ao pronunciá-lo, estão ativando códigos celestiais que atingem alvos ocultos. Não se trata de superstição. Trata-se de realidades espirituais que poucos compreendem. E é por isso que, antes de lê-lo, deve-se preparar o coração, limpar a alma, alinhar o espírito, porque as palavras que se seguem não são comuns. Elas foram escritas para confronto, para juízo, para libertação, para a guerra. E quando ecoam na escuridão, nenhuma obra do mal permanece em pé, mas apenas os que têm fé suportam o que vem depois.